A Câmara de Bauru tem trabalhado numa agenda cheia de atividades nesse período de quarentena, tudo em ambiente virtual. Além das sessões extras, que têm acontecido praticamente toda semana de forma online, os vereadores têm promovido reuniões de comissão, inclusive com a participação de secretários municipais e representantes do Ministério Público. Também foi realizada a primeira audiência pública em formato virtual para a prestação de contas e apontamento orçamentário para a cidade no ano que vem. A expectativa de novas atividades parlamentares nos próximos dias, reforçando que os trabalhos são transmitidos pela TV e Rádio Câmara Bauru. Bom, nós conversamos por telefone agora com o vereador Fábio Manfrinato para a TV e Rádio Câmara. Vereador, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Olá, eu que agradeço esse momento, de podermos trocar algumas informações com os nossos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer sempre poder estar aqui com vocês. Vereador Manfrinato, você participou de uma dessas reuniões das quais comentamos agora no início, que foi organizada pela Comissão de Saúde da Câmara. O que foi constatado é que existe uma espécie de jogo de empurra-empurra aí entre as várias esferas de governo, quando se cobra a estruturação da rede de saúde para o atendimento do Covid-19. A União, que não habilitou a cidade de forma adequada para receber repasse do dinheiro do SUS, o Estado, que não deslancha com relação aos compromissos jurídicos para a instalação dos tão esperados leitos no Hospital das Clínicas, a desistência por parte do prefeito Gazeta para instalação de um hospital de campanha de forma provisória, o hospital estadual, que já está praticamente lotado em termos de ocupação nos leitos de UTI da unidade. Quais foram as saídas apontadas pelas autoridades de saúde para conter um possível colapso na cidade? Então, Lidiane, aí nesses pontos todos informados nesse momento, é importante que a população entenda o quanto nós estamos de mãos atadas. Nós estamos nos virando aqui da forma como podemos para tentar achar algumas soluções e essas soluções serem encaminhadas ao Executivo. Porém, existe uma situação muito difícil, são todos esses impasses, são todas essas burocracias que os municípios, não só o nosso, mas os municípios estão passando. O empurra-empurra, como bem colocou aqui o Ministério Público na nossa reunião, que esteve aqui representado, ele apontou sim essa falta do Estado e a falta do federal em dar uma certa agilidade nas ações contra o Covid. E com isso, o que vai acontecendo? Vai aumentando o desespero da população, porque nós estamos parados literalmente em todos os sentidos, A população, ela se vê parada, ela se vê tendo que ficar em casa por conta de um mal invisível, e o poder público, tanto estadual quanto federal, fica se prendendo a burocracia. Nós precisávamos já ter o Hospital das Clínicas na nossa cidade e agora parece que é uma das soluções a abertura de alguns leitos, o que é extremamente urgente para a nossa cidade, mesmo porque existe a previsão de relaxamento aí agora na pandemia que nós estamos há tantos dias, falando em fique em casa, agora nós já começamos a conversar sobre uma flexibilização, e essa flexibilização depende do quê? Depende de termos uma estrutura médica, dependemos de ter uma estrutura clínica, e para isso nós precisamos de leitos, nós precisamos de UTI principalmente, nós precisamos de respiradores, e agora, pelo visto, nós estamos caminhando para isso, tardiamente, eu acho. Eu acredito, tardiamente, porque isso já devia ter sido prioridade já no início da fala contra o Covid-19. A reunião serviu muito para provocarmos aí o Estado nessa parceria para que o Hospital das Clínicas possa ser viabilizado na cidade, mesmo que apenas no período do Covid-19, no período mais intenso, no período de perigo para a nossa população.
E também o Ministério Federal, que vem agora anunciando uma nova verba a todos os municípios, e Bauru está aí previsto uma verba de 42 milhões, somando mais 5 milhões e meio para o combate ao Covid-19. Todas essas reuniões que a gente vem fazendo, elas são importantes para chamar a atenção dos poderes acima do nosso. Então, por isso eu digo, é importante a população acompanhar também todas essas reuniões que a gente vem fazendo, mesmo que virtualmente, mas com grande eficácia. Nós estamos vendo resultados aí e nos preocupamos ainda muito com a falta de ação no município. Nós não podemos ter essa falta de ação, por quê? Porque precisamos colocar a economia para girar novamente. E mais uma vez dizendo, para que a economia comece a aquecer novamente, nós precisamos ter cuidado. E esse cuidado vem das clínicas, esse cuidado vem dos médicos, e isso nós temos que ter um respaldo do município. Vereador, ainda falando sobre essa retomada das atividades comerciais em Bauru, né, mesmo que de forma gradativa, prevista para os próximos dias, como vem sendo estudado pela Prefeitura Municipal, ela acende uma luz amarela para um dos principais fatores considerados, né, do adiamento do aumento, do crescimento da curva de contaminação aqui no interior de São Paulo, que é o isolamento social. Como é que se garante a continuidade dos cuidados necessários pela população da cidade, mesmo sabendo que muitas pessoas que não estão, é claro, no grupo de risco, passam a deixar suas casas todos os dias? Com certeza, essa flexibilização é necessária. A população já está aí, muitas pessoas sem conseguir colocar um saco de feijão dentro de suas casas, ou seja, nós precisamos sim do movimento. Porém, nós precisamos de um movimento muito consciente e muito responsável. Uma das maneiras hoje que a gente vê de proteção para as pessoas que vão para as ruas nesses próximos dias é o uso da máscara a todo o momento. Ou seja, é muito importante as pessoas que forem para as ruas, que forem para o seu serviço, que acaba flexibilizando algumas das ações, né, e as pessoas estarão trabalhando, mantenham total responsabilidade para que não aumente a contaminação. Ou seja, a distância de uma pessoa para outra, o uso da máscara, não aglomerar pessoas, deixar que os atendimentos sejam praticamente 1 a 1, para que isso não aconteça de forma geral e aí acarretando em aglomerações que com certeza pode elevar o número de contaminação. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que vão reiniciar seus trabalhos, muita responsabilidade, muita cautela, muito cuidado. Nós temos que nos prevenir, sim, porque infelizmente, não agora só falando de Bauru, mas falando de Brasil, nós não estamos preparados para uma pandemia. Na questão saúde, na questão econômica, não estamos preparados. Então nós temos que ter responsabilidade nesse retorno para que não dê um boom aí de contaminação e aí o quadro vai ficar muito crítico para poder atender a todos os pacientes. Bom, nós estamos conversando por telefone com o vereador Fábio Manfrinato para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, você também acompanhou a apresentação e a projeção dos números do orçamento do município para 2021 pelas secretarias municipais, que já devem levar em conta os impactos da pandemia de Covid-19 nas contas da prefeitura. Segundo o secretário de Finanças, a economia, como estava ao nível pré-pandemia, só deve ser retomada num prazo mínimo de 3 anos. Quais são os setores mais preocupantes nesse momento? Olha, preocupou-nos de maneira geral, porque muitas das pastas, muitas das secretarias a gente pôde observar cortes e a gente vê uma incerteza de um modo até que aceitável, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, porém muito perigoso essa incerteza, porque nós não temos aí algo concreto destinado para 2021. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi uma reunião que aconteceu, ela deixou uma nuvem muito negra e preocupante para todos nós. Como será o futuro da cidade? Muitas dúvidas, temos que esperar aí, vindo até do próprio secretário, nós temos que esperar o término desse mês para podermos ver qual vai ser o volume
de gastos, o volume ainda que tem que ser, que a prefeitura vai ter que arcar com isso para poder se programar para o próximo ano. Ou seja, fica difícil até pensarmos em algumas emendas para o projeto da LDO que vem pela frente. Nós não temos nenhum cenário claro e evidente para podermos trabalhar com certeza. E isso é prejudicial para a nossa cidade mais uma vez. Ou seja, mais um assunto que nos preocupou por demais e nós temos que esperar um pouco mais agora para ver qual vai ser o desfecho do Covid-19 e quando será esse desfecho. Por isso que nós estamos nessa dúvida, nessa pendência, e ficou aí uma informação muito vaga da Prefeitura na exposição da Lei de Diretrizes, e nós vamos ter que aguardar mais um período para ver o que vai acontecer pela frente. Alguns apontamentos, então, dessa situação preocupante na cidade, né? Enfim, e alguns balanços feitos das atividades parlamentares que vem acontecendo em formato virtual pela Câmara de Bauru. Você acompanhou agora por telefone em entrevista com o vereador Fábio Manfrinato para a TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e um abraço a todos. Obrigada e um ótimo dia. Bom, e a gente já falou sobre isso aqui na entrevista, mas não custa reforçar. Já está valendo o decreto da Prefeitura de Bauru que obriga o uso de máscaras em estabelecimentos públicos, privados e o transporte coletivo da cidade. A decisão foi tomada, mas o prazo foi ampliado para o dia 4 de maio para adequação das pessoas e orientação para esse importante equipamento de uso de proteção individual. O objetivo da adoção das máscaras é reduzir as chances de contágio pelo Covid-19. O Ministério da Saúde orienta o uso de máscaras reutilizáveis feitas de tecidos como TNT ou malhas compostas 100% de algodão. Mas as máscaras cirúrgicas devem ser deixadas exclusivamente aos profissionais de saúde. Bom, nós voltamos a qualquer momento com informações sobre a pandemia de coronavírus em Bauru, os seus efeitos na cidade e as ações executadas pelo poder público para a contenção da doença e dos seus impactos à população. Fique sintonizado em nossa programação.